Quero compartilhar com os irmãos hoje, aproveitar que nós estamos bem comecinho do mês, né? 10 de janeiro. Inclusive fiz aniversário, né? Quarta-feira, 7 de janeiro. Muito obrigado a todos que postaram foto, imagem, texto. Muito obrigado, irmãos. Eu me sinto amado e privilegiado. Os líderes, né? Que surpresa aí aqui no prédio, os presentes. Muito obrigado. De verdade, me sinto amado. Cauê faz aniversário no mesmo dia, um dia abençoado, dia 7, aleluia. Dia da perfeição de Deus, da plenitude, aleluia. E eu quero compartilhar essa palavra aqui com você, irmão. Nós precisamos ajustar o nosso foco. Você fala, mas Daniel, nem deu tempo de perder o foco, porque a gente está no começo do ano, mas é justamente no começo do ano que nós precisamos alinhar, ajustar o nosso foco, para quê? Para que nós não nos percamos no meio, né, do percurso. Por quê? Porque Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. E o Rafael falou aqui e citou várias vezes, e eu reforço, nós estamos no ano da multiplicação, diga aleluia. O Igor falou aqui também, né? Então, se nós estamos no ano da multiplicação, a nossa vida tem que ser focada no quê? Em multiplicar. Mas óbvio que não, a multiplicação não vem pelo nosso esforço natural, vem por aquilo que Deus está liberando sobre nós. Então a gente precisa ajustar a nossa vida, ajustar o nosso foco, justamente para viver essa palavra. Eu já ministrei uma palavra a respeito do tema semana passada, mas eu quero ministrar mais uma aqui para você. Sabe por quê? Porque nós temos um foco como igreja, um foco como visão, um foco como jovens. Qual foco é esse, Daniel? Está bem estampado ali. Quando já viram a nossa visão ali? No 3, olhando para mim, você vai falar a nossa visão. 1, 2, 3. Através das células que se multiplica pelo menos uma vez ao ano. Porque se a gente coloca uma vez ao ano, a gente trava o mover de Deus em uma célula só. Então presta atenção, irmãos, o nosso foco de edificação, de tudo que nós fazemos como igreja videira, como vinha, como reunião, como discipulador, como célula, como culto, como jovens, é o quê? Visando o nosso foco. E qual é o foco principal que a gente não pode perder de vista? É o quê? Está ali no começo da nossa visão. Nossa carga é de ficar numa igreja de vencedores. Fala comigo, vencedores. Então tudo que nós fazemos é para que nós sejamos vencedores. Esse é o nosso foco. É sobre isso que eu quero ajustar com você hoje, para que nós possamos caminhar nessa linha. Os irmãos estavam aí de manhã, vai ouvir de novo. Então Deus quer falar com você duplamente, aleluia. Então presta atenção, essa questão de nós sermos vencedores, ela não surgiu da nossa cabeça, não surgiu da cabeça do pastor Aloysio, dos nossos pastores presidentes. É algo bíblico, algo que está na Bíblia, algo que os apóstolos falaram e que o próprio Senhor Jesus deixou muito claro. A gente vai ver isso. Então, para que você desfrute de um próximo nível, para que você desfrute do next level, para que você desfrute de multiplicação, seu foco precisa estar ajustado. Não adianta você achar que vai só viver na sua vida, sem um foco alinhado, sem uma visão clara, achar que vai desfrutar. Novamente, eu repito, a gente sempre fala isso aqui, não é só porque você está no mover de Deus, que você vai viver o mover de Deus, você tem que se envolver com o mover de Deus. Fala aí para o seu irmão, se envolva com o mover de Deus. Então é por isso que às vezes, muitos irmãos estão anos, mas não têm uma vida de mover de Deus. Por quê? Porque não se envolveu. Então nós precisamos do quê? De foco, direção, visão. Por quê? Para quem não tem foco, não tem direção, não tem visão, qualquer caminho serve. Então, o primeiro prato de lentilha vai servir. Foi assim com quem? Com Esaú. Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura pela primeira oportunidade. Aquele prato de lentilha representava simplesmente uma oportunidade que ele estava vendo ali no... Mas por quê? Porque ele não tinha visão, não tinha foco daquilo que Deus tinha para ele. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 1. Olha o que diz. Aqui é a visão de Apocalipse. E diz o seguinte, Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Diga aleluia. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Presta atenção, irmãos, quem está falando isso aqui já não é mais o apóstolo, é Jesus que está falando, está citando e está falando: escreve, que isso aqui é importante. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, fala assim comigo, o vencedor. Agora, olha o que fala: o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então presta atenção, a Bíblia está sendo muito clara, e Jesus mesmo está falando aqui, que existe uma diferença entre um crente vencedor. Então, se existe o crente vencedor, é sinal de que existe o crente também derrotado, perdedor. Eu sei que é ruim falar isso, mas existe quem é vencedor e quem é perdedor. Então o nosso foco está ajustado para que você seja o quê? Um crente vencedor, alguém que vence em todas as áreas. Então, tá bom, Daniel, o que é ser um vencedor? Eu já vou te falar. Um vencedor segundo a Bíblia, porque segundo o mundo talvez você já conheça, mas tudo na nossa vida cristã precisa ser para nos tornar vencedores. Tudo que nós edificamos é para nos tornar vencedores. Por quê? Porque nós queremos participar daquilo que está reservado para quem? Para os vencedores. A Bíblia diz, se eu não me engano é em Apocalipse também, que existe um maná escondido, irmãos. Existe uma porção escondida para quem? Para quem é vencedor. E só os vencedores vão receber essa porção. Eu não sei você, mas eu quero essa porção. Tudo que eu tenho recebido do Senhor, nós temos recebido, já é poderoso. Infinitamente mais, né? Igual o Cauê falou, né? O Senhor, além de... Eu gostei da frase que ele falou, mas me fugiu agora, né? Além do Senhor libertar, Ele nos promove. Além de nos promover, Ele nos liberta e nos cure. Gostei dessa frase, porque é exatamente isso. A gente não merecia, mas o Senhor libera. Agora imagine algo preparado para aquele que vai até o final, para aquele que é vencedor. Então, nós vamos viver isso. Então, o nosso foco, seu foco esse ano, tem que ser ir para o próximo nível. Mas não é ir para o próximo nível de qualquer jeito, é ajustado, com foco ajustado. Será que isso que eu estou fazendo, estou envolvido, está me tornando um vencedor? Eu estava aqui com os homens de manhã e a gente estava falando, né? Que nós vamos desfrutar de várias multiplicações na nossa vida, né? Mas a gente não pode ficar só preocupado com quantidade. Fala para o seu irmão, não se preocupe só com quantidade. Porque às vezes multiplicação a gente pensa no quê? Quantidade. Então eu quero célula grande, quero conta cheia. Quantos dizem amém? Essa é a minha oração esse ano, eu quero conta cheia o ano inteiro. Quantos querem também? O Senhor tem isso para você. E a gente fica pensando em quantidade, mas presta atenção, quantidade nunca vai ser melhor do que qualidade. Então se você quer ser um vencedor, você precisa focar na qualidade que vai gerar quantidade. Não ao contrário, a quantidade não vai gerar qualidade, é pelo contrário. Por exemplo, as nossas células se multiplicam com 15, né? Com 20 já nem dá mais para fazer célula. A rede, com 60 ali, 6 líderes, já está estourando. Por quê? Porque precisa multiplicar. Porque quantidade não quer dizer a respeito de qualidade. Então, por isso que a gente multiplica a célula. Porque eu dei o exemplo do Gabriel Martins, né, da rede dos teens aí. Está com quase 60, né? Acho que 60 pré-adolescentes, teens. Assim, para eles visitar a célula, tudo bem que são 2, né? E consegue visitar. Mas se a gente for pegar eles como casal para visitar 6 células que vocês têm? 5 células. Durante o mês já não dá um mês e meio. Mas o ideal é o quê? Que seja um mês. Então por isso que quantidade é um problema. Mas Deus tem quantidade para nós, mas quantidade com qualidade. Fala para o seu irmão, é qualidade que gera quantidade. Então você, líder de célula, está orando pela sua célula? Ore por qualidade. Senhor, será que a minha célula tem qualidade? Então melhora a qualidade do louvor, da oração, da palavra, da unção. E você vai desfrutar de multiplicação. Mas vamos lá, meu foco é falar com você o que é ser um vencedor.
E vencedor, no padrão do mundo, a gente já conhece. Os vencedores naturais, segundo o padrão do mundo. É só você abrir seu Instagram. São os influencers, são os... como é que chama? Os tiktokers, os famosos, os cantores e etc. Esses são vencedores segundo o mundo. Por quê? Porque segundo o mundo, ser vencedor é você ter um carro de luxo, é você ter uma casa de luxo, é você ter riqueza, fama, reconhecimento, status social. Tudo isso, irmãos, é o quê? É ser vencedor segundo o mundo. O senhor não tem essas coisas para você? Tem, mas seu foco de vida não é esse. Não pode ser esse, ter essas coisas. Então vamos lá, qual o que é ser um vencedor? O apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, ele fala a respeito de sinais de uma pessoa, que você deve observar na vida de uma pessoa, que se você estiver vivendo de acordo com aquilo, isso mostra que você é um vencedor. Eu não peguei a referência aqui, mas está em Coríntios. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito do material que você edifica a sua vida. Tem dois tipos de materiais. O primeiro material é madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno, elas têm uma característica. Então, se você edifica qualquer coisa na sua vida, baseado em madeira, palha e feno, o apóstolo Paulo fala o quê? Que provado será a sua obra pelo fogo. Então, o fogo de Deus, ele vai vir e vai provar. E qual é a característica comum de madeira, palha e feno? Passa fogo na madeira, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos? Vai virar o quê? Cinza. Se você era moleque de rua, igual eu, vivia, né? Você já tacou fogo no mato. Se você era garoto de apartamento, aí você tacou fogo, não sei, né? No lixo. Do lixo do banheiro, etc. Mas eu tacava fogo no mato seco. O que acontecia, irmãos? O fogo vinha assim, ó, mas apagava na mesma intensidade. Por quê? Porque fogo, palha, esses matos secos, ele não tem combustão para manter o fogo aceso. Então ele é consumido também. Então madeira, palha, feno, é a mesma coisa. Não sei se você já viu feno pegando fogo. Então o apóstolo Paulo está falando isso. Vê a sua vida, você está edificando a sua vida sobre o quê? Se for madeira, palha e feno, o fogo de Deus vai vir. E lembra, não é fogo do diabo, é fogo de Deus. Ele vai vir para provar. E qual é o material então do vencedor? Porque madeira, palha e feno é material de homem. Todos esses materiais apontam para a obra humana, para aquilo que você pode fazer. Mas o material dos vencedores é ouro, prata e pedras preciosas. Fala para o seu irmão, ouro, prata, pedras preciosas. Então a sua célula tem que ser o quê? Ouro, prata e pedras preciosas. Seu casamento, o seu trabalho, sua vida inteira tem que ser edificada com esse tipo de material. Por quê? Porque o fogo vai vir. E o que o fogo ele faz com esses materiais? Ele purifica, ele deixa mais puro. O ouro, ele fica mais puro, a prata mais pura e a pedra preciosa também. Então o que me faz ser um vencedor? É edificar a minha vida com o material correto, com aquilo que não é perecível. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui de carro de luxo, casa, riqueza. Mas quantos milionários, às vezes seu alvo de vida é esse? Não, eu quero ficar milionário, rico. E é só isso por isso, né? Não é para ser mais generoso, não é para abençoar, não é para ter liberdade de adorar o Senhor. Não, eu quero ser rico. Por quê? Porque sua mente foi moldada segundo o mundo. Mas muitos ricos, milionários, que às vezes é a referência das pessoas, a vida deles é madeira, palha e feno. A maioria, irmãos, quando chega no fim da sua vida, percebeu que não conquistou nada. Muitos empresários perderam a sua família. Por quê? Porque estava gastando dinheiro, gastando tempo, na verdade, e o tempo é o seu bem mais precioso, acumulando riqueza. Aí chegou no final, veio fogo, provou tudo, levou tudo embora. Aí não tem filho, não tem mais a esposa, vive em uma depressão. Então presta atenção, a nossa vida, para nós sermos o vencedor, lembra, nós estamos ajustando o foco, tem que ser nas coisas eternas. Então ser vencedor é para todos. Fala para o seu irmão, ser vencedor é para todos. Não é só um grupo de pessoas que pode se tornar vencedor, todos têm acesso. Não é inacessível apenas para um grupo de pessoas. Nós precisamos entender como nos tornarmos vencedores. Olha o que diz em Filipenses 3,12. Poderoso esse texto. Apóstolo Paulo, que escreveu 1/3 do Novo Testamento, olha o que ele diz.
Não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que o apóstolo está falando? Eu não julgo que eu alcancei, e irmãos, o apóstolo Paulo ele teve muita experiência com Deus, mas ele não julgou que aquela experiência era a última coisa da vida dele. Ele sempre estava pensando no quê? No próximo nível, na próxima experiência que eu vou ter. E aí, é engraçado que ele fala, eu fui conquistado, para mim agora conquistar algo, então eu não vou ficar parado no meu lugar, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu vou prosseguir, porque com o Senhor é para frente, é próximo nível, é multiplicação, e Paulo ele tinha isso muito claro dentro dele. E sobre essa coisa de esquecer, né? Deus tem falado isso muito comigo. A gente, quando fala de esquecer, né? Tem esse texto, tem Coríntios também que fala a respeito de você ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. A gente pensa que as coisas velhas, as coisas que passaram, são só as coisas ruins, a sua vida no pecado, a sua vida sem Deus. Aí isso aí, é claro que você tem que esquecer, caiu no mar de esquecimento. O Senhor mesmo falou que não se lembra. Mas Deus tem ministrado no meu coração também esses dias, que Ele quer que nós nos esqueçamos também das coisas boas, irmãos, das experiências boas que você teve. Aí você fala, Daniel, como assim? Eu vou esquecer das coisas boas? Vai, por quê? Porque na sua vida, se você ficar com saudosismo do tempo bom. Então Deus precisa que você se esqueça até daquilo que foi bom. Ah, minha célula em 2019 era boa. Ah, minha rede em tal época era boa. Ah, bom mesmo era quando tinha não sei o quê. Aí você fica preso ao passado. Então você não está vivendo essa palavra, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então, foi muito bom o passado. Ano passado, 2025, maravilhoso. Mas eu quero te falar, 2026 vai ser muito melhor. Infinitamente melhor. Às vezes você escreveu os seus alvos, aí você pensa, aleluia, mas eu quero te falar, Deus vai te surpreender. Mas para isso, se esqueça, ficou para trás. Estou falando para você ser ingrato. Não, você vai deixar lá para trás e falar, o Senhor tem algo muito mais poderoso para mim. Então, essa é a vida de um vencedor. Cumprir o propósito que Deus determinou para cada um de nós. Para que nós vivêssemos, irmãos, sermos final. Ser vencedor é nós nos parecermos com Cristo nessa terra. Nosso propósito é ser igual a Cristo. Ontem eu estava assistindo o filme do apóstolo Paulo na Netflix. Muito bom, assista. Te recomendo que você assista. É 1h40 de filme. E aí eu fiquei impactado. Lá no contexto do filme, quem é o imperador Nero. E Nero foi quase um anticristo, assim, ele matou muita gente, ele se divertia com a morte dos cristãos, ele jogava os cristãos no meio dos leões lá, enfim, era muita coisa. Naquela época eles pegavam os cristãos, penduravam, tacavam fogo, porque eles falavam que os cristãos serviam de iluminação noturna. Olha que coisa, irmãos, muita gente morreu, decapitada, enfim. O apóstolo Paulo morreu nessa época, ele foi decapitado justamente nesse império de Roma com Nero liderando. Mas é engraçado que tem dois personagens bíblicos, que eles estão na Bíblia mesmo, é real, que é Priscila e Áquila. E eles são anfitriões da igreja de Roma. E o apóstolo Paulo, você pode ler as cartas dele. Inclusive, quem que está aqui no nosso plano de leitura bíblica? Aleluia. Então, hoje você acabou mais um livro, hein? Quem diria, hein? Aleluia. Esse capítulo grande, né? Lucas, misericórdia. 59, 60, aleluia. Só eu que sofro com isso? Você olha assim, você fala, eita, aleluia. E vou te adiantar, João é a mesma coisa, é só capítulo grande. Mas João é outro evangelho, né, mano? Poderoso. Então, você que não sabe, nós estamos lendo a Bíblia e o Novo Testamento em 31 dias, durante janeiro. Está aberto o link do grupo, você só vai ter que agora acelerar para alcançar a gente. Ou você começa da onde a gente está, vai até o final, depois volta e termina, não tem problema. O importante é que você leia. Mas, só estou contextualizando porque, o que acontece, irmãos? No meio do filme, e eu creio que isso aconteceu,
se levantou um grupo dentro da igreja, porque a igreja estava sendo perseguida, então eles estavam escondidos. Se levantou um grupo de jovens. Fala para o seu irmão, tinha que ser o jovem, né? E os jovens, eles estavam o quê? Revoltados com Nero, com o povo romano, com os soldados romanos. E de fato é compreensível, porque o povo estava sendo perseguido, decapitado, morto, queimado. Aí os jovens estavam o quê? Se levantando, não, vamos fazer revolução, vamos pegar nas armas, vamos matar todo mundo, etc. E aí, o que me impactou? É que a história fala de Paulo e de Lucas. Lucas, esse que escreveu o Evangelho. E é engraçado, porque os que são mais velhos na fé, eles começam a dar uma advertência nos jovens. Fala, ó, não é dessa forma. Cristo nunca nos ensinou pegar em espada. Você nunca vai ver um ensinamento de Cristo sobre Cristo falar, pega a espada e vamos fazer revolução. Não tem isso. E aí é engraçado que os jovens sempre têm um questionamento, né? E eles questionam os mais velhos, questionam Lucas e falam, mas você nem andou com Cristo, como que você sabe o que ele falou? Olha a audácia, né? E aí Cristo usa a autoridade de Paulo, fala, ó, Paulo, que vocês conhecem, vocês respeitam, ele nunca também nos ensinou a pegar em armas, pegar em espadas. Pelo contrário, ele nos ensinou o contrário. A o quê? Amar aqueles que nos perseguem. Cristo nos ensinou isso. Então, eu achei isso muito interessante, por quê? Porque os cristãos mais velhos, e nem tinham andado com Cristo, eles tinham isso dentro deles. O nosso alvo é se parecer com Cristo. O nosso alvo é falar o que Cristo disse. E aí eles tentam convencer os jovens, mas os jovens não são convencidos. Vão para a guerra e muitos morrem, né? E nem voltam mais para a igreja. Mas alguns se manteram firmes, crendo no quê? Cristo falou isso, Cristo nos deu essa direção. O que nós temos que fazer com os nossos inimigos? Amar, orar por eles. E aí tem uma situação lá, não vou dar spoiler do filme, né? Que é a trama principal. Mas que o cara principal que estava perseguindo os cristãos, que é um dos prefeitos lá, a filha dele está doente e adivinha, quem que vai lá cuidar dela? Justamente o apóstolo, Lucas. Por quê? Porque Lucas era médico. Então, é poderoso esse filme, depois assista, você vai ver o que é ser um cristão. E eu quero te falar, esse é o nosso alvo. O seu alvo é ser como Cristo. Fala para o seu irmão, nosso alvo é ser como Cristo. E aí eu quero te dar, estou indo aqui para os finalmente, a maior característica, lembra? Nós estamos falando de foco, e o nosso foco é ser vencedor, e ser vencedor é ser igual a Cristo. Então a maior característica de um vencedor, irmão, se chama foco. Fala para o seu irmão, foco. Fala para ele, foca. Já viu câmera sem foco? Serve para nada. Já viu lente de câmera profissional sem foco? Serve para nada. Celular sem foco? Serve para nada. Então, irmãos, a maior característica de alguém que é vencedor é o quê? O foco. Olha o que diz em Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Então aqui, ó, lembra, o vencedor é aquele que persevera. Com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, fala para o seu irmão, olhando firmemente. Aí ele continua, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado hoje à destra do trono de Deus. Então o que fala aqui nesse texto? Está falando justamente o que falou também no texto que a gente leu em Filipenses. Eu fui conquistado para algo, tem uma carreira para mim correr, que é proposta por Deus, e eu estou correndo ela com perseverança, e no meio da carreira, várias coisas vão tentar te distrair, já eu vou falar disso, como que o diabo age no meio disso, desse caminho, te distraindo, mas várias coisas nós cremos que o apóstolo Paulo está falando, vão tentar te paralisar, que tenazmente, ou seja, que fica de forma constante, tentando te parar, tirar seu foco. Então, para que a gente se livre dessas coisas, a gente tem que fazer o quê? O apóstolo Paulo, ele nos dá aqui a resposta, olhando firmemente, ou seja, tendo foco no Senhor Jesus,
tendo foco naquele que nos chamou, tendo foco naquele que pode todas as coisas na nossa vida. Então, o cristão nos adverte a não perder de vista, não perder o foco da nossa vida, olhando firmemente, irmãos. Por quê? Porque quando você olha firme para o seu alvo final, tudo que você faz, seja a sua postura, sua decisão, tem que ser baseada naquilo que você está enxergando. Então, eu dei um exemplo de manhã e vou dar aqui de novo, né, à noite, esse exemplo. Quem vai casar, quem está noivo. Então, qual que é o foco, por alguns meses, dessa pessoa? Se casar. Então, todas as decisões, a postura, tem que ser baseado no quê? No meu casamento. Esse é o meu foco. Então, isso vai mudar tudo na sua vida, porque você não vai poder gastar mais como você gastava, comer hambúrguer como você comia, ficar no videogame igual você ficava, né? Por quê? Porque agora o foco mudou, a prioridade, ela mudou. Então, eu tenho outro foco agora na minha vida. E presta atenção com o meu e o seu propósito, estou dando exemplo de coisas que vão acontecer na nossa vida. Mas lembra, eu estou falando de propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E várias coisas vão querer te distrair, mas você tem que ter o seu foco, Juan, né? Acertei. Firme. Por quê? Para que você se torne um vencedor. Para que você chegue até o final. Eu não estou falando que no meio da jornada, no meio da caminhada, não vai ter dificuldade, não vai ter tribulação. Vai ter um monte, irmãos. Muita. A Bíblia fala que tenazmente te assedia. Então é diariamente, é uma perseguição, é a tribulação, é o diabo, é a falta, a escassez, mas o que vai nos tornar vencedores é justamente isso, a gente continua olhando para o final, porque esse é um segredo, os vencedores eles enxergam o final das coisas. Se você vive a sua vida baseado só no que você enxerga aqui naturalmente, você tem que enxergar espiritualmente. Jesus foi assim, a Bíblia diz aqui, em troca da alegria que estava proposta, ou seja, ele enxergou o final. Moisés, a mesma coisa, a Bíblia fala de Moisés, fala que Moisés enxergou o galardão, e aí ele decidiu manter o foco dele e ir até o final. Romanos 8, 29, 8, 28, olha o que diz, sabemos que todas as coisas, fala para o seu irmão aí, todas. Pergunta para ele, o que quer dizer todas? Responde para ele. Pergunta para ele, como que é todas em espanhol? Todes. Está amarrado agora. Todes. Como que é todes em inglês? Everything. Como que é todos em alemão? Todos não, todas. Amarrado. Olha o diabo querendo me distrair aqui. Ó. Então, irmãos, olha o que está falando. Ó. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Diga aleluia. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus te conheceu antes, te chamou antes, te predestinou antes. Também os predestinou para serem, olha aqui o nosso alvo, o nosso propósito, como nós nos tornamos vencedores, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então tudo coopera para a nossa transformação na imagem de Jesus, tudo, irmãos, está sendo e está colaborando para que você se transforme em mais parecido com Jesus. E o final aqui, o ser vencedor é ser igual a Cristo, é chegar à perfeita estatura do varão que é Jesus. Então, todas as coisas vão cooperar para isso, para que eu me pareça mais com Cristo. Então não fica mais assustado, às vezes você está passando um problema no seu ministério, na sua célula, na sua rede, e isso é para quê? Para cooperar, para você se tornar mais parecido com Jesus. Às vezes a gente quer ser, essa aqui é uma palavra para os discipuladores, e para os líderes também, a gente quer ser igual Pedro, pegar a espada, os irmãos leram, né? Nós estávamos lendo, já leu 3 vezes isso aí, Deus não falou com você ainda, vai ler mais uma. Quando foram prender Jesus, a Bíblia diz o quê? Chegaram diante dele, o traidor deu beijo, Judas, aí Pedro ficou irado, sacou da espadinha, arrancou a orelha do soldado.
Ou seja, ele queria resolver o problema como? Na força bruta, na força de vou amassar, vou esmagar, vou matar. É engraçado que Jesus pega a orelha, cura o cara, volta a orelha num lugar lá, falou: Pedro, você não entendeu nada, eu estou tanto tempo com você e você não entendeu de qual espírito eu sou. Então, as tribulações, as lutas, seja em qual área for da sua vida, é para te treinar a ser mais parecido com Cristo. E Cristo, ele não resolve com pancadaria. Cristo resolve como? Amando, orando. Então, ó, ministério, no seu trabalho, às vezes é uma tribulação lá e você não está entendendo. Eu estou aqui hoje para te falar. Tudo está cooperando para você se parecer com Cristo. Nos seus negócios, um lugar que vai te levar a ser muito parecido com Cristo se chama casamento. Você que é solteiro ainda, você vai, veja bem, eu vou falar as palavras do apóstolo Paulo, que você fique do jeito que você está, mas se você vier a se casar, se prepara. Por quê? Porque casamento, irmãos, vai te transformar a imagem de Cristo. Não adianta, não adianta. Na hora que você vai pensar e falar, aí o Espírito Santo vem, aí você fala aleluia. Sim. Sim, não. Mesmo, então que é? Eu pedi uma moça certa para Deus, ela é tão certa que agora eu estou sempre errado. É mais ou menos isso aí. Eu estou pegando só no pé das mulheres, né? Agora eu vou pegar no pé dos homens, né? Aí a esposa vai lá, fala: precisa trocar o chuveiro. 4 meses. Meu chuveiro estava bugado lá, irmãos, fio derretendo. Aí o diabo, ele gosta, né? Ele entra para brincar. O chuveiro explodiu na cabeça da minha esposa. Aí ela grita: socorro! Eu falei: meu Deus, matei. Assim, aí pensa o clima, né? E ela já tinha falado, e eu já... Só que não é que eu não tinha resolvido, eu estava esperando a peça chegar do Mercado Livre. E engraçado que chegou naquele dia, mas chegou 9 da noite. Ela foi tomar o banho mais cedo, aí explodiu lá, né? Faz parte. Não morreu, é testemunha agora. Vai para as histórias dos cultos de jovens, aleluia. Então, casamento, irmãos. E o segundo, eu acho que o primeiro é casamento, porque é 2 pessoas completamente diferentes. Se você está casando com o seu, ou está noivo, ou está corte, ele é tão igual a mim, você vai cair do cavalo, que você vai ver que não é, nada. Talvez só Cristo, que os dois creem igual. Eu e a Renata era isso, o povo olhava: nossa, vocês são tão parecidos, vocês estão tão iguais. Aí, ai meu Deus. Então o casamento gera isso, imagem de Cristo. E eu acho que o segundo maior são os filhos. Filho também vai te fazer você ser parecido mais com Cristo. Eu não tenho filho, estou orando para que venha, mas eu tenho um sobrinho agora. Rapaz, que vô não bate, mãe não bate, mas e o tio? O tio pode bater ou não? Eu não bato, mas eu falo uns não para ele. Não. Aí ele para assim, ó. Aí ele fica disfarçando. Aí eu pego o chinelo, mostro para ele. Aí ele já vai pro canto assim, já fica. Eu falo não. Mas eu vejo, irmãos, a minha irmã, o meu cunhado lidando com o filho. Eu falo: meu Deus do céu, é muita paciência, é muita transformação. Que o filho parece que nasce com tem uma certa idade, 2, 3 anos, que o bicho fica assim, entra um bicho nele assim, aí ele quer fazer tudo o que quer. O Theo está dando agora para gritar, quando ele não faz a vontade dele, ele começa: não! Fala: mano. Aí fica esperneando, né? Fala aleluia, é transformação, né? Então, irmãos, nosso encargo como igreja
é levantar uma igreja que conhece esse propósito e está rumo a isso, sem perder o foco, que o seu alvo é ser parecido com Cristo. E eu vou acrescentar um aqui agora, ao vivo no esboço. O terceiro maior, que vai te transformar, se chama célula, se chama rede, líder, discipulador. Porque não adianta, irmãos, a Bíblia diz que nós somos um edifício espiritual, o apóstolo Pedro fala isso, e nós somos pedras encaixadas uma na outra, e nós vamos nos tornar o que a gente leu aqui em Apocalipse, a nova Jerusalém, é algo totalmente espiritual, só que você é uma pedra, e seu irmão é uma pedra, e para uma pedra, você não é uma pedrinha bonitinha, burilada, uma pedrinha lapidada, quando você chega, todo mundo é pedra bruta, aquela pedra que você pega na mão machuca, aquela pedra cascuda, aquela pedra pontuda, dura. Aí o que acontece? Você está lá na célula, Deus está transformando você, imagem de Cristo está transformando também seu irmão. Mas para você ser encaixado no edifício, você precisa ser o quê? Lixado, afiado, precisa pegar um pedacinho assim, quebrar sua pontinha. E quem que vai fazer isso? Seu irmão do lado, sua célula, olha para ele aí, fala para ele, meu irmão. Porque não adianta, célula também que não tem briga, tem um problema, já pode desfazer e os irmãos ser arrebatados para o céu. Célula que não tem dissensão entre os irmãos, onde tem discussões, facções do grupo dos... É um do grupo da Coca-Cola, o outro da Sprite, um da Pepsi. Então, irmãos, a célula é o maior e o melhor lugar. Por quê? Porque você vai brigar com o irmão e você vai ter que aprender a resolver os conflitos. E Cristo, Ele resolve os conflitos, Ele não gera mais conflito. Então você vai ter que olhar no olho. Você vai ser chamado para conversar, seu líder vai te chamar, aí você, é muito terrível, seu discipulador vai te chamar, estou brincando, seu discipulador te ama, e aí o Senhor vai o quê? Nos lapidando. Então a célula é esse lugar também, a igreja, né? Você vai sendo transformado à imagem de Cristo. Diga aleluia. Fala assim, eu amo minha célula. Fala, eu amo minha rede. Fala, oh, glória. Você tem que amar porque Ele está te lapidando, está te transformando. Os irmãos do louvor, vem lapidadinho. Mas agora eu vou falar do nosso adversário, irmãos. Porque não adianta, no meio da corrida, da carreira proposta que o Senhor tem para nós, tem um bendito que vai querer atrapalhar, mas não vai conseguir em nome de Jesus. E não é o seu irmão, olha que coisa linda. Não é o irmãozinho da célula que vai te atrapalhando, está atrapalhando meu propósito, está atrapalhando meu crescimento. A Bíblia diz que o diabo vosso. Vamos pegar aqui, peraí. Abre aí para mim em... Primeira Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Primeiro já está falando aqui, para de beber pinga. Fala para o seu irmão, para de beber, irmão. Sede sóbrios e vigilantes. Aí aqui ele vai falar quem que é o adversário. O diabo. Fala para o seu irmão, não é o irmão. Não sou eu. Você líder, fala, não sou eu, célula. Vosso adversário
Então olha quem é o adversário, é o diabo. Ele que está querendo atrapalhar você, está querendo nos atrapalhar, irmãos. Está querendo atrapalhar a célula de ser esse lugar onde os irmãos são transformados, a rede onde cada um vai transformando o outro. Vosso adversário anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então ele não é um leão aqui, ele é como o leão. Verso 9: resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele está falando, fique em paz, fica firme, porque não é só com vocês que está vindo essa perseguição, é em todas as tribos. Então está vindo na tribo de Gabriel Martins, tem tribulação lá, o diabo está querendo tragar os da tribo de Marco Júnior, da tribo de Rafael Bispo, da tribo de Lucas Santo, da tribo de Guilherme Oliveira. Então, fiquem em paz, porque vocês não estão passando isso, mas vocês têm que resistir. Por quê? Porque o diabo, em Efésios também fala isso, mais baixo, que o nosso inimigo não é carne, não é sangue, não é o nosso irmão, irmãos, não é o seu irmão. Então o diabo ele vem justamente para te distrair. Fala comigo, distrair. Fala comigo, tirar o foco. E aí ele vai colocando na sua vida vários outros focos no meio da sua caminhada. Um deles, problemas. Acho que o maior deles é os problemas, né? Levanta a mão aqui quem não tem um problema. Perseguição. Então não adianta, se você quer viver uma vida piedosa, você vai ser perseguido. Aflição, angústia, desprazeres, perseguição, já falei, né? Abandono. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Por quê? Porque o diabo ele vai querendo distrair. Ele vai jogando várias coisas para você colocar seu foco. Outra coisa, escassez, falta. Está faltando algo, aí você vai ficar... Eu estava falando com os irmãos aqui, com os homens de manhã, e vou estender para você. Meu ano de 2026, eu já estou orando porque eu quero conta cheia todos os meses. Diga aleluia. E você tem que querer isso também. Antigamente, irmãos, eu ficava... Mas não é conta só cheia, é conta transbordando. Se você quiser parar assim e falar, vou ficar uns 3 meses sem trabalhar, uns 4, 6. Você vai viver isso. Antes eu ficava encucado com isso, que eu falava, Senhor, eu estou perdendo meu foco. Aí eu ficava meio, coisa minha, né, da minha fé. Meu foco não é esse. Aí eu nunca orava por isso e nunca apontava a minha vida para isso, né? Só que esse ano começou diferente, Deus falou comigo. Por quê? Porque se o seu foco está no lugar correto, todas as outras coisas vão ser outras coisas, não vai ser o principal. E aí Deus me levou a meditar e raciocinar biblicamente. Por quê? Porque quanto menos eu tenho, mais meu foco vai estar no quê? Em ter algo para me sustentar. Então a oração é a contrária agora. Eu preciso ter mais, por quê? Porque aí menos o meu foco vai estar nessas coisas e mais tempo eu vou ter para focar nas coisas do reino. Então por isso que eu quero conta cheia, porque esse ano é ano de focar não nessas coisas, mas nas coisas do reino, nas coisas que o Senhor nos disse, nas palavras, nas vidas eternas, nas multiplicações. Então se você crer, você vai receber também, mas você precisa estar com o seu foco ajustado. Porque o contrário também é verdadeiro. Tem muitos irmãos que o foco dele é dinheiro, é enriquecer, é ter conta cheia. Aí ele fica só vivendo por isso e se perde no meio disso. Mas com você não vai ser assim. Nós temos prosperado, assim como o Rafael falou. A nossa oferta já bateu a oferta do ano passado e nem metade ainda dos irmãos ofertaram a oferta das primícias. Irmãos, na nossa rede de jovens aqui, ó, muitos adolescentes, muitos jovens. Nós estamos em, acho que já subiu, que hoje o irmão mandou uma oferta gorda. Já eu acho que chegou nos 15 mil reais de oferta das primícias. E aí você fala que não tem dinheiro. Fala pro seu irmão, toma vergonha. Fala para ele, você é próspero, amado, favorecido, santo, justo. Então o nosso maior exemplo, irmãos, é quem? Jesus. Diante das distrações ele não parou. Diante das distrações, e teve muitas. Eu estava falando com os irmãos de manhã, né? Mais baixo. A gente conhece
os 12 apóstolos mais profundamente, né? Mas Jesus, ele tinha pelo menos 70. Sabia disso? Você está lendo Lucas aí, você vai terminar, depois você vai ler João. Tem um discurso que Jesus fala em João 6, que é difícil de engolir, que ele fala o quê? Se você comer da minha carne, beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E aí a Bíblia diz que muitos dos discípulos olhavam aquilo e era difícil para eles digerir aquilo. E aí que muitos discípulos, depois desse discurso, o abandonaram. E só ficou os 12. E aí Jesus ainda chega para os 12 e fala: e vocês também, vão também me abandonar? Então Jesus sofreu abandono, sofreu tentação, mas Jesus tinha um foco claro, né? O diabo tentou ele, levou no pináculo do templo, levou nos reinos dessa terra. Não sei como que o diabo fez isso, ele deve ter aberto um portal espiritual, que a Bíblia diz que ele mostrou todos os reinos dessa terra. Então foi uma visão que o diabo deu para Jesus. Viu todos os reinos e falou: se vocês me adorar prostrado, eu vou te dar ele. Mas o foco de Jesus estava no quê? Eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Não é isso. Meu foco nessa terra não é isso. E aí Jesus tinha isso muito claro. E eu posso dar vários outros exemplos, né? Daniel, da Bíblia, José, do Egito, todos tinham foco, permaneceram nesse foco. Então nós não podemos ficar à beira do caminho. Mas muitos acabam ficando à beira do caminho, por quê? Porque estão sendo guiados pelas distrações, coisas que o diabo vai colocando, pum, 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 aí vai distraindo. Eu quero que você faça um teste. Entra num qualquer programa de internet aí que você consiga deixar duas linhas paralelas, linha reta, sabe? Uma linear. Se você tem Photoshop, faz isso aí. Coloca as duas linhas alinhadas uma à outra. Você vai ver que ela começa no lugar e vai terminar junto no mesmo lugar, se elas estiverem alinhadas, certo? Na mesma distância, mesma margem, etc. Agora experimenta pegar e mudar 1 milímetro do ângulo e ver no final onde vai dar. Às vezes você muda um negocinho assim, irmãos. A gente que trabalha com design é assim, né? Às vezes o negócio está desalinhado um negocinho. Aí você vai ver lá no final o negócio está todo torto. Aí você fala: mas como assim? Impossível. O negócio está desalinhado um milímetro aqui e lá na frente dá uma diferença gritante, né? Então, é exatamente isso as distrações do diabo. O diabo, ele não vai chegar e mudar seu rumo, seu foco de uma vez. Ele vai colocando as pequenas coisas que você vai distraindo o coração, distraindo. Aí vai mudando. Em vez de você estar indo para cá reta, aí você mudou um pouquinho. Aí você acha que vai chegar lá na frente, mas você vai chegar em outro destino. Então fala para o seu irmão: diga não às distrações, meu irmão. Fala aí para ele: foca no seu propósito. Fala para ele: qual é o propósito para o seu ano de 2026? Eu quero te dar multiplicação. Você vai multiplicar todas as áreas da sua vida. Seu salário, seu trabalho, a família vai crescer, vai multiplicar. O que mais? A célula vai multiplicar, a rede vai multiplicar. Esse tem que ser o seu foco esse ano. Ir para o próximo nível. Às vezes você fala: Daniel, eu tenho um nível de unção na minha célula. Eu estou num nível de unção, eu quero mais. O Senhor vai te dar isso esse ano. Você tem que focar. Nós começamos uma turma de louvor aí, né? Os irmãos estão indo para o próximo nível. Tanto os irmãos que estão dando aula, quanto os irmãos que vão aprender. Mas tenha foco, irmãos. Nós estamos no começo do ano. A gente precisa ajustar o nosso foco. E aqui eu não estou falando de crescimento, de igreja, de célula. Tudo isso eu creio que é uma consequência da qualidade das nossas células, da qualidade que você tem com Cristo. Fique em pé no seu lugar. Então presta atenção, para concluir, nosso alvo é ser como Cristo, chegar até Ele, até a imagem de Jesus. E no meio disso, nós temos o diabo querendo distrair cada um de nós. Só que o vencedor é aquele que não perde o foco. Então permaneça com o seu foco, persevere. Está difícil? Continua. A história dos homens de Deus é homens que não perderam o foco. Não adianta. Não tem um que eu conheça assim que seja um homem de Deus mesmo, que o negócio foi como um foguete, sabe? Rápido. Não, é história de perseverança atrás de perseverança. Crescendo, um milímetro crescendo a cada dia, né? Aí você vai crescendo e você não perde o foco. Então, é isso que o Senhor tem para nós esse ano.
chegar até a imagem de Jesus, manifestar Cristo. Eu estou lendo e estudando algumas coisas esse ano, basicamente história da igreja, livros antigos e etc. E é engraçado que o termo cristão ainda é meio indefinido quando começou, né? Se foi na época ali romana, não sei quantos anos depois de Cristo. Mas por que começou a ter esse termo cristão? Não é por não era pela denominação, não era por nada, era por quê? Porque falavam que os discípulos, eles eram imitadores de Cristo. Então eles se pareciam com quem? Com Cristo. E aí foi pegando, olha lá os cristãos, os cristinhos. Por quê? Porque eles falavam como Cristo, eles agiam, eles tinham atitude igual a Cristo. Olha que poderoso. Não era simplesmente porque eu entrei numa denominação, não, é porque era o estilo de vida deles. E é isso que o Senhor tem para nós esse ano. Cada coisa está sendo formada na sua vida para te tornar igual a Cristo. Quero que você passe a mão no ombro do seu irmão. Ore, na verdade escolha um irmão. Se você é casado, ore com o seu cônjuge. Você está na corte, noivo. Se você está aí com o irmão da sua célula, você vai orar. Já aumenta meu retorno aqui, senão eu vou perder minha voz, que a banda está mais alta que eu. Mas de frente para o seu irmão, você vai orar por ele. Faz uma pergunta para ele: onde está o seu foco hoje? E pergunta também: você está sendo distraído por alguma coisa? Às vezes é as preocupações, às vezes é as angústias, a falta, a escassez. Se você tem liberdade, compartilhe com ele. E aí você pode orar por ele. Você vai orar: Senhor, ajusta a visão. A Bíblia diz... Pera aí, antes de você orar, eu lembrei de algo aqui, irmãos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era Saulo, perseguidor dos cristãos. Ele matava cristão mesmo, pedrada, decapitava, mandava fogo. Mas teve um dia que Cristo mesmo apareceu para ele e perguntou: Saulo, por que você está me perseguindo? Você não está perseguindo ele, você está me perseguindo. E ele teve uma experiência com o Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que ele ficou cego. E aí um homem de Deus foi enviado para orar por ele. Barnabé. Foi Barnabé, né? Não, Ananias. Barnabé veio depois. Ananias foi enviado, que era o anjo da guarda de Paulo. Foi enviado para orar por ele. E a Bíblia diz que Ananias chegou lá, começou a ministrar para ele. E aí, enquanto Ananias liberava as palavras para ele, como que escamas caíam dos olhos do apóstolo Paulo. E aí a Bíblia diz que ele recobra a visão e aí ele se torna apóstolo Paulo, né? Então você vai orar com essa fé. Você vai orar para que as escamas dos olhos do seu irmão caiam e ele enxergue plenamente. O foco dele não vai ser desviado por nada. Pode orar pelo seu irmão. Abençoe a vida dele.